Olá, bem-vindo, bem-vinda! Você está no Eureka na TV. Toda tarde com você, ali a partir das 13h30 e com repetecos no domingo. Nos acompanhe, estamos sempre aqui com você conversando sobre temas de educação, sobre preparação para Enem, pré-vestibular, sempre abordando temas que ajudem você na sua prova do Enem, na sua prova do vestibular e também falando de cultura de maneira geral, de vários temas que eu sei que você vai achar interessante e vai gostar. Veja, mesmo você que não vai fazer uma prova do Enem, uma prova de vestibular, ora, que nós temos temas que vão te chamar a atenção, tenho certeza, se você gosta de história, gosta de cultura de maneira geral, como eu disse, aqui é o lugar para você estar. E eu trouxe de novo hoje o meu amigo, professor Rafael. Bem-vindo, Rafael. Obrigado. Que nós ficamos de completar um papo nosso, porque no final das contas a gente ficou aqui conversando, já tivemos um programa anterior, você encontra esse programa anterior de repente no Repeteco no sábado, ou se não, no YouTube, no Instituto Educacional Eureka. Procura ali, estão os vídeos para você ver caso você não tenha visto, ou até rever se você gostou. E nós ficamos devendo, nos envolvemos na conversa aqui e ficamos devendo justamente aquilo que vai interessar a você, que sempre quis escrever, sempre quis criar suas histórias, seus contos, seus romances, você que gostaria de fazer literatura, que é o curso que o professor Rafael tem para escritores, para justamente ajudar nas técnicas de escrita, no desenvolvimento da escrita literária. Vamos lá? Vamos. Então nos fale a respeito. Bom, como a gente falou no outro encontro, eu entrei para o Núcleo de Literatura e Cinema André Carneiro, onde eu já escrevia, já gostava de escrever, mas depois de ter entrado ali no núcleo, eu passei a escrever muito mais, porque veio aquele estímulo, aquela reunião com gente que gosta de escrever te estimula a escrever mais. Sim. E aí eu fiz o curso de letras e percebi que tem muitas técnicas que o curso de letras não apresenta e que também não existe espaço para se comentar sobre essas técnicas nas reuniões do núcleo. Então eu falei assim, eu vou falar sobre essas técnicas e fui montando um tutorial, que foi um curso que eu cheguei a publicar na internet, um curso online, mas o custo da plataforma era muito alto, eu acabei tirando esse curso da plataforma, gastei muito dinheiro com essa plataforma e não tive o lucro esperado, não tive retorno esperado. Aí eu falei, vou transformar esse curso num livro então. E aí eu publiquei um livro, tem até o slide que eu trouxe. Vamos mostrar aí? Tem alguns slides sobre os meus livros. Esse é o... Esse é o meu site, meu blog de Amo Português. Vamos mais um então, depois a gente volta nesse. Esse é o blog Vou Dar Pitaco. Aqui estão alguns dos meus livros. Esse Rebeca Esperança é um livro juvenil. O Incontornáveis é uma reunião de 25 contos que eu já tinha, que foram publicados em diversas coletâneas. Eu resolvi reunir em um livro só meu. E como era muita coisa, para não fazer um livro de 500 páginas inteiro, eu dividi em 2 volumes, então cada um tem 250 páginas. Aí, depois no próximo... Vamos adiante. Mais alguns livros meus, o Fata Pantera, que é um bem recente também, o Sombrio é um pouquinho mais antigo. E aí tem o livro Formação de Escritores. Esse nasceu daquele curso que eu tinha feito, O curso se chamava Formação de Escritores e estava publicado numa plataforma paga. Aí depois é que eu fui descobrir as plataformas gratuitas de publicação de curso. Aí eu peguei esse curso, melhorei ele um pouquinho mais. Para quem quiser tem o livro, O livro, basicamente o conteúdo é praticamente o mesmo, mas ele te dá as técnicas, para você escrever bem e para você lapidar o texto, melhorar e ir melhorando a sua forma de escrever, e desenvolvendo a sua escrita. Então, acho que agora tem o slide dos cursos também, mais para frente. Aqui, a caminhada do escritor. Então, eu usei essa plataforma, eu não sei se pronuncia Udemy ou Udemy, alguma coisa assim, mas nessa plataforma dá para você encontrar esses meus 2 cursos. A caminhada do escritor, em que eu falo do método pancada, que são os 7 pilares da boa escrita, depois eu vou falar o que significa essa pancada.
Mas o curso estava vendendo devagarzinho, era cada 2 meses entrava um aluno novo, não sei o que. Eu falei, eu vou fazer uma propaganda desse curso. Aí eu criei aquele Dicas Valiosas para Escritores. E eu coloquei ele de graça. Esse daí ganhou o mundo. Esse cursinho aí, são basicamente 5 aulas, né? 5 vídeos que eu gravei com dicas simples assim, sobre diálogo, sobre o uso do travessão e o uso da correção gramatical nos diálogos, né? Eu fiz um debate ali, não é uma regra, mas, por exemplo, quando você escreve diálogo, muita gente fala que no diálogo você não precisa se preocupar muito com a gramática porque é a forma da pessoa falar. Só que se você for escrever exatamente como a pessoa fala, você vai colocar as gagueiras, você vai colocar as muletas, né, os vícios de linguagem, você vai colocar aqueles... quer dizer, por exemplo, tipo isso. Vai ficar cheio de vícios de linguagem. Sim. Então a gente tem que adaptar o diálogo. Já que a gente adapta o diálogo para ele não ficar cansativo, então por que você coloca erro de português num diálogo? Não precisa colocar. O diálogo pode ser escrito num português correto. A não ser que o erro de português seja algo que precise chamar atenção para a história. Algo que caracterize, por exemplo, o personagem. Né? Aí sim. Mas fora isso, as pessoas justificarem, eu deixei o erro porque é no diálogo. Não é nem sempre. Em algumas situações sim, mas não há necessidade. Estávamos comentando aqui no programa anterior, procure lá no YouTube, nós dois temos livros publicados, ele mostrou aí, eu também e tal. E a gente se conheceu, inclusive, no núcleo, né, de cinema e literatura do André Carneiro. E é interessante porque, veja, uma das coisas mais complicadas de escrever é o diálogo, né? É o diálogo. O diálogo, ele precisa técnica para escrever. Inclusive, né? no meu curso, a Caminhada do Escritor, a primeira aula é sobre diálogos, sobre a formatação dos diálogos, o uso de pontuação nos diálogos. Isso normalmente não é ensinado nas redações escolares. Não, realmente dificilmente é ensinado. Até porque a redação escolar normalmente é voltada para um outro tipo de texto. Exatamente. Que é o texto dissertativo e o diálogo não entra. Você entra, você ensina diálogo, ensina texto, ensina a escrever ficção, conto, os gêneros, né? Os gêneros textuais, você entra na parte de conto, crônica, que tem diálogos, mas dificilmente se aprofunda a forma de se escrever diálogo. Então a primeira aula daquele meu curso é justamente sobre como escrever diálogo, até porque é necessário para dar andamento, porque o curso é basicamente focado na escrita de ficção, né? Conto, romance, etc. E nós já tivemos, eu já vi contos, você também, né? Nós já vimos contos em que foram tão bem escritos, se eu não me engano você tem um assim, ou é o Walter, não lembro, que todo o conto, ele é em diálogo. Só diálogo. Em diálogo. Eu tenho um conto assim, o André Carneiro tem um conto assim que eu já vi num livro didático. Então, por isso que eu lamento não ter conhecido o André Carneiro, né? Porque todo mundo que fala dele só fala maravilhas. Então, assim, infelizmente eu não tive esse prazer de conhecer o André Carneiro. Para o telespectador e para você, o meu primeiro conto que eu mostrei para o André Carneiro, porque não é que eu seja mais velho que ele, que eu entrei antes. Eu conheci o André Carneiro. Faz de conta. Faz de conta que acredita, né? Aí eu mostrei meu primeiro conto para ele, ele disse um negócio que eu demorei para entender. Quando ele terminou de ler, ele foi fazer a crítica, né, dentro da oficina, e aí ele comentou assim, seu conto é como uma festa de fogos de artifício. Eu fiquei olhando para ele pensando, considero isso um elogio? Considero isso o que eu considero isso? Ser fogos de artifício é legal ou é ruim? Eu acho que estava mais pro lado ruim. Porque ele começou a me dizer que o meu conto, ele jogava fogos para todo lado, mas ao mesmo tempo nenhum lado em específico, né? Quer dizer, era uma explosão, mas acaba. E esse foi um comentário que eu nunca esqueci e até hoje me acompanha na minha escrita. Eu sempre procuro ver se de repente eu não fiz uma festa de fogos, atirando fogos para todo lado,
mas acabou, vamos embora, terminou a festa. Não, né? Só barulho e luzes, só barulho e sem luzes, conteúdo. sem conteúdo. Então é uma coisa que até hoje, quando eu escrevo, eu tento notar isso. Tá sendo só aí, tá, né? Tá construindo alguma coisa, tá fazendo alguma coisa surgir no leitor, porque também tem isso, né? Você despertar algo no leitor, né? O Walter gosta de chamar muita atenção para isso, que a literatura é arte, né? Você tem que criar arte. E a arte tem que mexer com quem a aprecia. Ela tem que produzir algum efeito, ela tem que modificar a pessoa, né? A arte é dessa forma. E a literatura tem esse poder, assim como as outras artes também, o cinema, a arte plástica, né? Ela tem que causar, às vezes, dor, às vezes prazer, às vezes medo, né? Ela tem que mexer com o leitor. Exatamente. Mas você estava falando dos cursos ali, e aí? Tá. Então, eu tenho esse livro, que ele faz o curso, aí eu descobri a plataforma gratuita do Udemy, fiz aquele cursinho gratuito, mais para fazer propaganda do outro, do que propriamente por conteúdo, mas que ganhou o mundo. Aquele cursinho, o Dicas Valiosas para Escritores, são 5 vídeos com dicas diversas, assim. E eu descobri, porque a plataforma ela te dá uma estatística, né? Descobri que são 6 línguas, 6 idiomas, os alunos são de 6 idiomas, inclusive português, e são de 22 países, se não me engano. Ele mostra um mapa de até onde esse curso chegou. Eu acredito que por causa das legendas, porque eles põem legendas automáticas e em qualquer idioma. Mas eu fiquei impressionado de descobrir que o curso foi tão longe. Não sei se foi só no boca a boca, porque... E com isso eu consegui realmente angariar um pouco mais de alunos para o meu curso completo, que é aquele curso grande, que fala sobre os 7 pilares da literatura, né, da boa escrita, né, que é o método pancada. Que você vai falar daqui a pouco. Aguarde, ele vai dizer por que esse método é chamado de método pancada, né? É um nome interessante. É um nome bom, né? É para chamar atenção mesmo. Como é que você escreve? Escreva numa pancada. Tem gente que escreve pancada. Então, espera um pouquinho aí, vamos fazer um intervalinho. Daqui a pouco ele explica. Você está gostando? Você é um escritor? Gostaria de ser um escritor? Venha conosco. Daqui a pouquinho estamos de volta. Olá, estamos de volta, viu? Não demoramos muito, hein? Fez aquele xixizinho amigo, tomou uma aguinha, porque é importante, né, cara? Com certeza. Você tá ali assistindo o programa e, mas eu queria dar uma paradinha, preciso de uma paradinha, né? Preciso de uma paradinha. Mas estamos de volta e vamos seguir com o tema que nós estamos desenvolvendo aqui, né? Que é orientação para escritores, formação de escritores, literatura, né? Como fazer literatura. E o meu amigo vai falar sobre o método, posso chamar de método? Método pancada. Então, fala do método. Deixa eu mostrar pancada. Os slides, porque eu acho que com os slides ajuda ali sobre o método pancada. O próximo slide. Então, tá aí. O método pancada foi um pouco de jogada comercial, né? Mas não que seja só para atrair cliente. Realmente são 7 tópicos, 7 assuntos que a pessoa que quer escrever realmente precisa estar prestando atenção naqueles tópicos. Então eu criei o método mnemônico, né? Usei a palavra pancada. Cada letra dessa palavra corresponde a um pilar da escrita, né, literária, da escrita de ficção, que é a escrita que eu foco nesse curso. Então tá lá, primeiro a letra P, de personagem, né? Como os personagens são essenciais e você tem que tomar todo um cuidado para que o seu personagem não seja raso, como se diz. Exatamente. É aquele personagem plano, né? Eles chamam de personagem plano. O personagem tem que ter profundidade. Ninguém é 100% mal, 100% bom, 100% bonito, 100% feio. A pessoa tem nuances, né? Ela pode, num aspecto, ela tender para um lado, no outro aspecto tende para o outro. Então, o ser humano é isso, né? O ser humano é dessa jeito. Para o personagem parecer real, ele tem que parecer humano, ele tem que ter qualidades e defeitos, não só uma coisa ou outra.
né? Então eu falo sobre a criação dos personagens, dou algumas Para dicas que ele sobre seja como... crível, né? Exatamente, porque senão ele pode estragar a história. Sim. O personagem, a gente chama aquele... Como é que é? É o personagem raso, né? O personagem plano. É aquela história que você, de repente, unidimensional. Esse cara é perfeitinho demais, bicho. É o personagem, é o estereótipo, Né? É o estereótipo. É. Então o Exatamente. personagem não pode. Então vamos pro próximo slide. Depois de personagem, a gente tem ali argumento. O argumento basicamente é um enredo, né? Eu só troquei a palavra enredo para argumento para poder fazer o mnemônico ali. Então, o enredo que é a linha que segue a história, né? Você tem que ter o começo, o meio e o fim, mas existe também, eu falo sobre a tensão do clima da história, né? Que normalmente a história começa com uma situação chamada de normal, é uma situação de equilíbrio, e vem uma perturbação que causa um desequilíbrio, e é o conflito do conto. Né, do conto, do romance. Então esse conflito vai aumentando até chegar ao seu clímax. No clímax você tem que apresentar uma resolução. E essa resolução pode ser, né, o final feliz, em que se resolvem os conflitos, ou pode ser a tragédia, que você faz o conflito explodir e sobrar estilhaço para todo mundo. Né? Então eu falo sobre o desenvolvimento do enredo. Claro. Então é argumento. Aí depois vem o narrador, né? E aí eu falo sobre os diversos tipos de narradores, narrador em primeira pessoa, narrador em terceira pessoa, tem também o narrador em segunda pessoa, que é muito raro, mas existe. Então é como se você estivesse fazendo o leitor ser o personagem da sua história. Você trata o leitor por você. Você entrou na sala, você falou com fulano, você disse isso, você disse aquilo. É muito raro, porque não é fácil escrever desse jeito. Não, que eu ia dizer. Não é fácil. É difícil. E falo também sobre quais são os casos mais comuns de você usar a primeira pessoa, terceira pessoa. Também tem o narrador, você pode narrar no passado ou no presente, que são as duas formas mais comuns, mas você pode narrar no futuro também. Que é a mesma coisa que o narrador em segunda pessoa. É um caso raro, mas existem algumas situações, existem alguns autores que já fizeram isso, né? Então fala, você fará isso, você entrará nesse lugar, você... Sim. É estranho, causa um estranhamento. Ao mesmo tempo que ele está narrando o futuro, né? Ele está narrando o futuro. É outra coisa extremamente complicada, porque um verbo que você use no tempo errado e você liquidou. Pois é. Né? E esse cuidado, em primeira e terceira pessoa, as pessoas às vezes confundem e misturam, né? Misturam esses tempos verbais na história. E isso causa esse estranhamento. Pô, eu estava narrando no presente, de repente começou a narrar no passado, né? Um evento que está acontecendo no mesmo ritmo da história, por que voltou para o passado? Né? Então, próximo slide. Então, olha, ó, a letra C é de cenário. Então, são as descrições, a ambientação. Eu falo ali sobre você criar o cenário que não basta descrever as formas e as cores. Você tem que colocar tudo o que aquele cenário representa para quem está ali presente, né? Você fala de cheiro, você fala de sons, né? Você fala se tem passarinhos cantando ou se tem cheiro de peixe morto porque você está num beco do cais do porto. Então tem... Tudo isso daí faz parte da ambientação, né? O cenário ambienta a história. É o olhar 360, né, na sala. E as pessoas normalmente no ambiente em esquecem. si. As pessoas esquecem. Então eu chamo a atenção para isso, né? Olha, presta atenção nisso também, né? Não se foque só nas cores, né? Ali tem um vaso naquela prateleira, tem uma cadeira ali naquele canto da sala. E aí mas fala do cheiro, fala dos sons. A forma como você vai fazer essa descrição. Porque não é pura e simplesmente descrever a sala. Não. Você tem que, ao mesmo tempo que está descrevendo, encaixando essa descrição na narrativa. Né? Isso já é uma técnica mais moderna, se você for ver. Né? A narrativa atual por exemplo, intercala descrições com diálogos, com ação. Você pega um Jorge Amado, que não fique por cansativo. exemplo. Mas Jorge Amado passava 2 páginas descrevendo o ambiente. O próprio Tolkien, né? Que passava 3 páginas descrevendo a grama, né? Exato. Descrevendo os tons de grama, né? Os tons de verde, o tamanho da grama. Então, não se faz. Hoje em dia é mais comum, até para tornar mais palatável e mais agradável a leitura, você intercalar pequenas descrições à medida que elas vão sendo necessárias. Né? Às vezes precisa descrever muita coisa, mas você tenta intercalar com a ação, né? À medida que ele vai caminhando, ele vai expandindo o que ele está vendo, o que ele está sentindo, o que ele está cheirando, o que ele está escutando e aí por diante. Bom, depois vem o aprimoramento. Apesar de estar nessa ordem, porque é a ordem da palavra pancada,
No curso não está nessa ordem. Eu coloquei numa ordem mais didática daquilo que for sendo necessário aprender. Sim, claro, então, aprimoramento, eu falo sobre você ir desenvolvendo a escrita, o aprendizado, né? O aprendizado da escrita. Você trabalhar na melhoria do teu texto, né? Você não aceitar a primeira escrita como sendo definitiva, é essencial. É aquilo que a gente falou até naquele outro encontro nosso. Que a primeira escrita não é final. Você tem que revisar, tem que reescrever, tem que pedir para um leitor beta ou levar para uma oficina para que você tenha opiniões diversas e possa melhorar o seu texto. Esse é o aprimoramento. Eu falo, inclusive, ali eu menciono as oficinas literárias como uma técnica de aprimoramento. A solidão de um escritor é relativa. Exatamente. Relativa. Não sei se hoje é comum o escritor solitário, né, com o cigarro e a bebida do lado ali. Eu, por exemplo, não fumo e bebo muito pouco. Então, eu bebo só de fim de semana, normalmente. E gosto muito de escrever. Para escrever, o que eu tomo é água, porque a gente tem que se hidratar, né? A minha, inclusive, já acabou. Exatamente. Bom, então eu falo ali do aprimoramento, menciono as oficinas como uma forma de aprimoramento. Então, para o próximo aí. Vamos lá. Aí tem os últimos diálogos. Como eu falei, eu começo o curso com diálogos, né? Ele está no finalzinho da palavra, mas eu falo sobre as formas de se escrever diálogos, também dou dicas sobre como melhorar os seus diálogos, como torna os diálogos mais realistas, né, para parecerem mais verossímeis. O diálogo, eu comentei que no outro programa, o diálogo, ele é difícil, né? Não é fácil. Mas ele não é difícil apenas, como você colocou ali, o que fulano falou, o que ciclano falou, mas a própria técnica de fazer diálogos, né? Qual a pontuação correta para um diálogo, travessão, se o cara não terminou o pensamento dele naquilo que você está colocando no diálogo, como conseguir, depois do travessão, em que você vai colocar um verbo, o verbo dizendo, como a gente coloca, né? Dizendo, falou de tal forma, disse de tal forma, exclamou, né? Interrogou e tal. Como você segue aquilo depois com um novo travessão, segue de novo, isso, né? O encaixe, abrir um novo travessão tem que ser uma outra pessoa falando, essa não pode ser a mesma. Essa é a parte técnica do diálogo. Essa é a parte técnica do diálogo. Por isso é também difícil, pela própria técnica. E como eu tinha dito naquele outro encontro nosso, eu falei, normalmente isso não é ensinado. Não. A posição da vírgula é antes ou depois do travessão, né? Quando você está intercalando o narrador com a fala do personagem. E isso não costuma ser ensinado. Eu pesquisei bastante para ver e até na internet é difícil de encontrar. Sim. Assim, avulso. E nesse curso eu coloquei ali, do começo ao fim, de cabo a rabo, eu faço acho que um textinho de exemplo, né? Que é uma conversa entre uma mãe e um filho. O filho quer sair para jogar bola, mas a mãe começa a interromper o menino ali. Bem no começo do curso eu pego, porque em cada fala ali eu coloco uma explicaçãozinha. Começo com aquele básico, né? Fulano disse, 2 pontos. E aí vem o travessão no outro parágrafo. Então eu falo sobre a mudança de parágrafo, sobre a posição da vírgula, sobre o diálogo longo que ultrapassa um parágrafo, que é uma coisa que também não costuma ser vista. É raro, né, de acontecer, mas quando acontece, se você está escrevendo um texto assim, como é que eu vou fazer isso? Né? Então tem essa forma de diálogo também. Vamos lá, depois... E por último vem a aplicação. Essa aplicação, apesar de ser uma letra só da pancada, tem na verdade 2 funções. Tem a aplicação, que é a aplicação das técnicas do curso no seu texto, né? Você sempre está... vai lá, pega a palavra pancada e o significado de cada letra e vê se você, na hora da revisão, fez aquilo tudo, né? Na hora de escrever seu texto, você aplicou aquilo. Aplicou aquilo lá? Então você está indo no caminho certo. Você está melhorando o seu texto, a sua escrita. Mas tem a aplicação do próprio escritor. Ele tem que ser aplicado, dedicado, né? Então tem 2 significados da aplicação. Hein? É aplicar os conhecimentos que o curso te passou, né? E você ser aplicado, ou seja, trabalhar a sua escrita, desenvolver a sua escrita, escrever bastante, porque se você for fazer o curso para escrever 2 textos e parar de escrever,
você parou naquilo e não evoluiu. Claro. Né? Você não vai escrever uma obra-prima nos 2 primeiros textos. Deixa para escrever tua obra-prima depois de uns 10, 20 anos de escrita. Me diz uma coisa, Rafael. A pessoa que está nos assistindo, se ela quiser entrar em contato com você, como é que ela faz? Tá, eu tenho um Linktree, né? Que é um link curto. Lá tem todos os meus contatos para entrar em contato comigo e também tem informações sobre o núcleo. Mas tem um e-mail que dá para entrar em contato com você? É mais fácil você procurar, ali tem todos os meus contatos, redes sociais, a página do curso, a página dos livros, tanto na Amazon como na Wiclap, que a Wiclap faz impressão por demanda, se você preferir o livro impresso ao invés do e-book, né? Então, é linktr.ee/rbduarte. Tá. Então, vai aparecer nos créditos aí para você. Vai aparecer nos créditos. Vou repetindo. Tá. Linktree, né? Que é linktr.ee/rbduarte. Joia. Tá bom? Pomba, e terminamos. Passou rápido, cara. Passou rápido. Queria ficar mais. Passou rápido. A gente marca outra. Vamos virar sócio. Volta aí, vamos falar mais, vamos conversar mais. Vai virar sócio. Gente, que bom que vocês estiveram conosco. Espero que tenha gostado. Guarde, hein? Pancada. Olhe os itens. Busque lá o livro do meu amigo. Aprofunde-se na escrita, na literatura. Torne-se o escritor, né? É muito bom escrever, é muito bom criar histórias, universos, né? Em que você pode brincar com os personagens. A gente que escreve, sabe, né? É uma delícia. É uma delícia. Eu acho que todo artista gosta, né, da arte que pratica, né? Meu Deus do céu. Obrigado pela companhia. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.